Há duas coisas na vida e no mundo que nós não conseguimos comprar ou aumentar, e uma delas é o tempo. E quando tu tens 500 euros parados na tua conta, tu simplesmente estás a perder dinheiro contra o tempo. Não é porque tu estás a gastar esse dinheiro, mas sim porque o tempo vai devorando o teu dinheiro. Durante vários anos eu deixei o meu dinheiro parado, sempre com a desculpa de que assim pelo menos não o perdia e ele estava seguro. O que ninguém tinha explicado até então é que, mesmo tendo esse dinheiro parado, no mesmo sítio, ali quieto e, entre aspas, seguro, ele na realidade estava a perder valor na mesma. Hoje em dia, se eu tivesse 500 euros parados na minha conta, extra, sem contar com o que é preciso para pagar contas, etc., era exatamente isto que eu ia fazer com ela. De forma muito prática, vamos falar sem correr riscos absurdos e respeitando sempre todas as fases e todos os estágios de vida financeira em que tu possas estar neste momento. Com quem diz 500, pode dizer valores mais baixos ou valores mais altos. Subscreve o canal, deixa o teu gosto e vamos falar sobre isto. Aquela ideia de segurança quando o dinheiro está debaixo do colchão já não existe quando nós começamos a ter uma percepção diferente de como é que a economia, como é que o dinheiro funciona à nossa volta. Portanto, hoje em dia ter 500 euros parados numa conta já não é assim tão seguro como se pode parecer, e nem é bem a questão da segurança, é mais a questão de valor. Há um grande inimigo a circular à nossa volta e à volta do nosso dinheiro todos os anos, e é uma coisa que já falei aqui no canal e que certamente já deves ter ouvido falar por aí, que é a inflação. Portanto, a cada mês e a cada ano que passa, esses 500 euros que tens aí parados, esses 100 euros, esses 1000, não interessa, vão perdendo valor contra a inflação. Tudo aquilo que tu conseguias comprar em 2024, por exemplo, encher um carrinho de compras com 50 euros, com um carrinho de compras cheio, até cima. Hoje em dia, garante que não vais conseguir encher esse carrinho de compras com a mesma quantidade de comida que conseguis encher em 2024 com 50 euros. Por outras palavras, o que está a acontecer contigo é uma perda do poder de compra que tu tens de um ano para o outro. Uma forma muito boa de tu combateres a inflação ou a tua perda de poder de compra é investir esse dinheiro e tentares que ele rentabilize sempre acima da inflação. E normalmente existe uma questão que as pessoas fazem que é: então, mas isso é investir e perder tudo? A pergunta sim é válida e muito válida mesmo. É normal que exista este anseio quando tu não conheces o mercado, quando tu não conheces os investimentos e quando tens pouco conhecimento de literacia financeira. A diferença é que em investir, mesmo que cometas algum erro, tu vais aprendendo coisas, seja sobre investimentos, seja sobre dinheiro, seja sobre mercados, seja como é que a economia vai funcionando à nossa volta. Mas, em contrapartida, deixares o dinheiro parado na tua conta, debaixo do colchão, onde quer que seja, isso não te vai ensinar absolutamente nada. Eu já cometi erros a investir, já, bastantes. Mas há uma coisa muito importante e uma lição muito importante que eu tirei daí, que é: eu investi, errei, aprendi e fui tentar perceber o porquê de eu ter errado, o que é que aconteceu. E faz com que exista uma evolução e exista também mais curiosidade em aprender novas coisas, especialmente como é que funcionam as coisas em volta do mercado financeiro, em volta dos investimentos. Sendo que isto muitas das vezes é um medo disfarçado de segurança, não é? Nós não estamos exatamente a pensar na segurança, mas sim no medo de colocar esse dinheiro em investir. A grande questão aqui é, sim, onde investir. O mais importante é que muitas das vezes esta ideia de segurança é na realidade, está disfarçado de medo. Não é uma, isto é mais seguro estar aqui. Não, a realidade é que nós temos medo de perder, temos medo de colocar esse dinheiro num investimento ou o que seja e perder esse dinheiro. A grande pergunta não é onde investir, mas sim, estou preparado para dar o próximo passo? Eu vou-te contar exatamente aquilo que eu faria se tivesse 500 euros extra parados na minha conta, debaixo de um colchão, onde for. Lembra-te sempre que existem vários estágios da vida financeira de cada pessoa. Há pessoas que estão endividadas, há pessoas que saíram das dívidas e estão a começar a construir as suas finanças pessoais, estão a começar a aprender esse ponto, estão a começar a criar um fundo de emergência, estão a começar a fazer este percurso dessa forma. A outra parte é que quando tu já tens as coisas mais ou menos equilibradas em termos de finanças pessoais, literacia, começas a ter algum conhecimento, vais querer começar a investir, vais querer passar ao próximo passo, começar a investir em coisas pequenas, sólidas, ETFs, certificados, esse tipo de coisas. Ok, tudo bem. Então, os 500 euros, da forma que eu faria, dependendo de cada fase em que eu estaria, era claramente, o primeiro passo seria, se eu tivesse dívidas, seria claro, combater essas dívidas com esses 500 euros a mais. Seria o primeiro passo, que é
para mim, o mais fundamental, quando nós não temos conhecimento de literacia financeira, é combater as dívidas que nós temos. Isto vai-nos dar espaço para mais aprendizagem, vai-nos dar espaço para mais folga, menos ansiedade e depois avançar para o próximo passo. É muito importante isto. Claro que há a dívida boa e a dívida má, mas isto é quando nós já temos conhecimento sobre o mundo das finanças pessoais. Mas outro ponto também seria o seguinte, era se eu já tivesse as minhas dívidas liquidadas, era com certeza reforçar o meu fundo de emergência. Se tu não sabes como é que funciona um fundo de emergência, em lógica, base disso, será 3 a 6 meses do custo de vida, numa conta que tenha seja acessível, ou seja, também não tenha custos associados a ela, manutenções de conta, esse tipo de coisas, é muito importante também, e que proteja do imprevisível, ou seja, este fundo de emergência é aquilo que te vai proteger de coisas que podes não estar à espera que aconteçam, mas elas certamente vão acontecer. Portanto, ter este fundo de emergência é muito importante para não voltarmos ao passo atrás de voltar a ter mais dívidas. O passo seguinte é claramente começar a investir em coisas seguras, não é andar por aí a fazer investimentos desconhecidos. Portanto, podes começar a optar por investimentos mais seguros, ETFs de obrigações, depósitos a prazo, certificados de forro, tesouro. Portanto, isso são coisas que têm baixo risco, rendimento é modesto em alguns casos, mas a ideia aqui é tu começares a fazer investimentos com consistência e com essa regularidade, vês que os teus investimentos vão começando a ganhar uma outra forma. Também tens uma alternativa aqui no meio, mas para uma fase também em que também já estejas aqui com algum conhecimento, uma apuraçãozinha do conhecimento, e vendo aqui o canal certamente vais começar a apurar esse conhecimento, é sim ter uma opção de crowdlending na tua carteira, porque é uma forma onde tu emprestas dinheiro a empresas e recebes juros em troca. Lembra-te sempre que investir, seja de que forma for, e isto não é um conselho, uma recomendação de investimentos, envolve risco e é muito importante ter sempre isso em consideração. Portanto, uma das plataformas que eu já falei aqui no canal umas vezes e continuamos aqui com uma ótima promoção para quem quer começar a investir em crowdlending é a Launch. Até 30 de setembro tu vais ter acesso a um cashback aqui que a Launch está a oferecer. Tens neste momento 1% de cashback disponível ainda até dia 30 de setembro que tu podes recolher. O bónus vai ser pago diretamente na conta em novembro, mas atenção porque tens aqui alguns pontos que são precisos terem atenção. Tens de ter um investimento mínimo de 500 euros, portanto tens que investir 500 euros na plataforma da Launch, em que o cashback máximo é de 800 euros e depois o valor tem que ficar aplicado até 30 de outubro. E depois de tudo o que nós falámos aqui, o teu cashback vai ser adicionado na tua conta no dia 11 de novembro. Por isso, se quiseres aproveitar esta campanha da Launch, começar também a investir, a reforçar a tua carteira de investimentos através de crowdlending, a Launch pode ser uma boa parceria para ti, mas claro, analisa sempre as plataformas, vê se faz sentido para ti, procura, pesquisa, analisa e depois sim aí toma a decisão consciente, porque investir com consciência é a melhor segurança que tu podes ter. Portanto, depois disso tudo, se quiseres investir na Launch e começar aqui a aplicar os teus 500 euros e receber cashback, o link da Launch está aqui também na descrição. Como eu disse, isto não é uma recomendação de investimentos, é uma alternativa possível para reforçar e para diversificar a tua carteira de investimentos. Se ainda estás numa fase de dívidas ou não tens fundo de emergência, talvez seja uma grande oportunidade de pegar nesse dinheiro que está à parte e começar sim a reforçar o fundo de emergência ou a terminar ou a dar um boost nas tuas dívidas. Tenho aqui, por exemplo, um vídeo como tu podes pagar rapidamente a tua casa e como é que funciona a questão dos juros num crédito à habitação. Isto tudo construído com uma base sólida, já com conhecimento, já também com consciência enquanto investidor. Aí sim tens aqui uma oportunidade também de reforçar com a Launch a tua carteira. Lembra-te que a decisão de investir é sempre tua, a decisão de arriscar, a decisão de colocar o teu dinheiro, seja onde for, é tua. Claro que é sempre necessário aplicar com conhecimento, procurar esse conhecimento, livros, vídeos, etc. e depois tomar uma decisão de forma consciente. Outra coisa muito importante, se estás também na fase de começar a investir, é ver qual é que é o teu perfil de risco. Se tens mais gosto pelo risco, se tens menos gosto pelo risco, e isso vai definir muito como é que vai ser ou como é que tu vais tratar a tua carteira no futuro. Por isso, se queres começar na Launch, o link está aqui na descrição e diz-me também nos comentários o que é que farias com os teus 500 euros daqui nesta fase e neste momento. Portanto, também vou ler aqui os teus comentários, quero saber
qual é que seria a tua opinião e vou também deixar este vídeo para tu veres mais sobre o crédito de habitação e como podes pagar o crédito de habitação mais depressa. Vemos no próximo. Fui.